Herodes. E Herodes se encanta com a beleza dela. Ele estava bêbado, ele disse para ela assim: me pede, eu te dou até a metade do reino de Jerusalém. O rei havia empenhorado a sua palavra, haviam testemunhas, a palavra do rei era irrevogável. Pois a menina podia ter ficado rica, milionária, e ter um reino só para si. Pois ela entrou em casa, conversou com a mãe dela, e sabe a que conclusão ela chegou? Ela disse: não, eu vou pedir uma coisa muito mais valiosa do que metade do reino. Ela pediu a cabeça de um profeta, numa bandeja de prata. A cabeça de um profeta morto vale mais do que todos os reinos da terra. É por isso que eu amo ter esse dom profético. E é por isso que eu venho hoje como olheiro do Senhor. Sabe o que é um olheiro? É aquele cidadão que vai dentro de um campo de futebol da várzea. Ele trabalha para um grande time, mas ele vai com um boné, com uma capa, um óculos escuro, fica lendo um jornal, mas de olho naqueles que são craques. E quando termina o joguinho da várzea, o olheiro vai e entrega um cartãozinho para aquele menino e diz assim: olha, você mora na favela, mas me procure lá no clube e tal, porque eu tenho algo para te dizer, porque você não é comum. Como olheiro do Senhor, eu estou aqui hoje procurando profetas. E o Senhor manda dizer que Ele quer hoje pelo menos 100 profetas dentro de Belo Horizonte. Se encontrarmos 100 jovens profetas essa noite, Belo Horizonte vai ficar de perna para o ar e cabeça para baixo. Vamos nocautear Satanás! Glória a Deus. Deus manda insistir no assunto, pastor André. Pastor, não vale a pena ser profeta. Profeta é desmerecido, é desacreditado, vive sozinho, profetiza para multidões, mas termina sozinho todo dia. Ser sacerdote é melhor. E como é? Sacerdote tem uma igreja que cuida dele. O povo traz o sacrifício e reparte com ele, dá a porção dele. O profeta depende de urubus, viúvas. O profeta depende daquele ato divino do Senhor de fazer brotar aquilo que não existe. O profeta vive uma vida de aventura. Ele vive o hoje não sabendo o que acontecerá no amanhã, mas isso não perturba, porque eles sabem quem ele tem crido, ok? Eu vou lhe contar a história de um profeta para entrarmos na história bíblica, que para mim é um dos profetas que mais me emociona. Foi um profeta chamado de profeta das lágrimas, profeta chorão. Quem lembra o nome dele? Então um belo coro agora, 1, 2, 3. Esse camarada aí. Você sabe por que ele chorava? Você sabe por que ele é tido como profeta chorão? Porque ele profetizou por 40 anos na terra, e nenhuma das suas profecias aconteceram. E todo mundo olhava para ele e chamava ele de falso profeta. E ele só profetizava aquilo que ninguém queria ouvir, era fatalista. Chegou um ponto que o rei, que dominava a época, que dominava o tempo de sua época, mandou convidar Jeremias e prendeu no calabouço. Sabe como ele morreu? Pneumonia dupla, escarrando sangue, porque ele ficou preso na masmorra de um palácio. E na masmorra do palácio, um lugar fétido, úmido, escuro, à base de pão e água. Morreu gemendo. Profetizou que viria um cativeiro e ninguém deu ouvidos a ele. Ele morreu tendo do seu lado o diabo apontando o dedo no nariz dele, dizendo assim: valeu a pena ser profeta? Nenhuma de suas profecias aconteceram. Você terminou a vida sozinho, sem família e sem amigos, e ainda com o nome de falso profeta. Ele só foi para o seio de Abraão porque Deus deve ter dado um bálsamo na alma dele na hora da morte. Segura. Pastor, que história horrível. Horrível na época dele. Mas ninguém que é profeta do Senhor termina a sua história sem ter o pagamento do céu. Demorou um pouquinho para a gente na terra.
No calendário da terra demorou 3.000 anos. No calendário de Deus foi só 3 dias depois da morte dele. 3.000 anos depois tem um cidadão profetizando na terra, um outro profeta. E ele profetiza, cura, ressuscita, anda por cima das águas, faz coisas que ninguém nunca fez. E aí alguém pergunta para ele, chega, ele vê a multidão se aproximando, ele se isola para orar um dia, chama os seus discípulos, e ele contrata o IBGE santo e diz assim para eles: o que é que dizem os homens aí que eu sou? Quem dizem que eu sou, os homens? Ó Senhor, fizemos um censo, a metade do povo acha que o Senhor é Elias, mas a outra metade acha que o Senhor é... Não, você não entendeu. A outra metade acha que o Senhor é... Pastor, o que tem a ver isso? Ei, simples. Jesus era homem e era Deus. O homem ficou na terra naquele momento. O Deus que estava nele enfiou a cara lá no seio de Abraão. Procurou o moço com os olhos cheios de lágrima. Jeremias, escute o que estão dizendo aqui. Quem é que dizem os homens que eu sou? Jeremias. O Senhor põe a cara lá no seio de Abraão, olha para ele e faz assim, ó. Entendeu? Dá uma piscadinha. Entendeu? Entendeu, Jeremias? Não te aceitaram, te rejeitaram e te mataram. Mas quando Deus desceu na terra, quando olharam para a unção que Deus tinha na terra, acharam que era você. Eu profetizo hoje em nome de Jesus que vem sobre a tua família, que vem sobre a tua casa uma unção profética tão grande, uma unção profética tão extraordinária, que tudo que você falar no nome do Senhor vai acontecer a partir de hoje. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que onde as plantas dos seus pés pisarem como profeta, os demônios vão arrumar as malas para se mudar daquele lugar. Eu profetizo que você vai trazer a presença de Deus para onde quer que você andar, escola, trabalho, a sua casa. Quem acredita nisso, sai do chão para adorar. Aleluia. Quantos querem ser profeta aí? Deixa eu ver. Olhe para cá. Vamos para a história. Isaías agora está velho, está em casa numa madrugada, e ele é despertado por Deus. Deus dava as palavras proféticas para os profetas em sonhos. O profeta era o porta-voz de Deus na terra, então Deus tinha intimidade com ele. O profeta era aquele para quem Deus desabafava. Ei, olha que coisa linda, que honra. Já imaginou Deus, o Senhor, o Criador do universo, acordar você só para desabafar com você? Isaías, oi senhor. Isaías, acorda. Pois não, senhor, preciso conversar com alguém. Pode falar, senhor. Isaías, eu tenho um povo que tem olhos, mas é cego, tem ouvidos, mas é surdo. Eu escolhi para serem minhas testemunhas e não glorificam o meu nome. Eu não sei onde errei com eles, porque eu dei para eles pelo menos 3 características que nenhum outro povo na terra já teve. Como é, senhor? 3 características eu dei. Qual é a primeira, senhor? Ser um judeu, Isaías, significa ser eleito, nação santa e eleita. Só elegemos aqueles que nós confiamos. O ano que vem é ano político. Exerça o seu direito de cidadania com prudência e inteligência. Só elegemos e depositamos um voto naqueles que falam a nossa língua, que vão nos representar, não é isso? Quando Deus diz que a nação de Israel é uma nação eleita, é porque Deus confiou neles. O Senhor disse: vocês vão ser os meus representantes na terra, vocês vão falar a minha linguagem. O que eu pensar, vocês vão pensar. O que eu falar, vocês vão falar. O que eu viver, vocês vão viver. É isso que significa ser eleito. Amém, igreja?
Eu abro um parênteses porque Deus fala com Isaías e eu falo com vocês. Eu também